Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos fazer um pouquinho sobre a história da legislação ambiental no Brasil, né, explicando alguns dos seus processos, né, como ele foi se desenvolvendo ao longo da história, né, e retomando alguns conceitos importantes sobre o que a gente vem estudando, né, no tema relacionado ao desenvolvimento sustentável, a ideia de desenvolvimento sustentável e como essa ideia vem se formulando no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, primeiro a gente vai fazer uma questão histórica, né? Analisar basicamente o processo de evolução das leis ambientais no Brasil, os seus principais marcos, né? Para depois a gente analisar um contexto geral sobre a atualidade, né, do processo de conservação ambiental, da ideia de desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, para a gente fazer esse breve histórico, né, a gente vai fazer um histórico, né, bastante completo, né, que vai lá desde o Brasil colônia até o atual presente, o atual momento, né, o presente, que a gente vai falar um pouquinho sobre as questões associadas ao atual governo. Mas para isso a gente precisa fazer uma construção do processo, né, do processo de evolução, para a gente entender como vem evoluindo, né, o pensamento ecológico brasileiro associado ao desenvolvimento sustentável, à legislação ambiental como um todo. Então, no período do Brasil colônia, entre 1500 e 1822, né, basicamente, né, o que se estabelecia aqui eram as leis portuguesas. Portanto, as ideias sobre desenvolvimento sustentável, obviamente que essa ideia não existia ainda, mas a ideia sobre preservação do meio ambiente eram todas com base em experiências europeias, o que não se deveria levar em conta, obviamente, porque nós temos ambientes completamente diversos, né, e diferentes em relação à questão da Europa. Então, a gente precisa entender que esse processo levava em consideração o tipo de a experiência portuguesa em relação ao meio ambiente, mas sabendo que o meio ambiente em Portugal, em grande parte, nem existe no Brasil aqui. O tipo de bioma que lá existe aqui não existe. Outra questão importante é que existia aqui, né, uma exploração de floresta irracional, que se concentrou principalmente no início, entre 1500 e 1530, né, numa única espécie litorânea, né, endêmica, característica do Brasil, que foi o pau-brasil que levou quase à extinção dessa matéria. Então, a gente pode ver uma característica, uma exploração irracional. Outra questão importante é que existia uma tentativa de interiorizar a exploração das florestas brasileiras, né, principalmente a partir do momento em que você acabou com todo o processo de exploração da costa, né, visto que eles exploraram durante 30 anos sem reposição, sem tempo de reflorestamento, sem nenhuma medida protetiva, o que acabou fazendo com que a parte da costa brasileira ficasse bastante escassa em relação à floresta e eles tivessem que avançar rumo ao interior. Esse processo também gerou o reflorestamento da costa e um pouquinho gradativo, né, ao longo do final, já no final, né, desse período colonial, né, um processo de estudo sobre a aclimatação da flora brasileira, né, um processo, primeira ideia de estudo sobre as questões da botânica brasileira. Isso se dá exatamente através do Jardim Botânico, né, que foi a primeira área protegida, né, de vegetação protegida do Brasil aqui no Rio de Janeiro. E também existiam algumas legislações ambientais vigentes nesse Brasil colônia que diziam que existia já no final do Brasil colônia, obviamente, uma manutenção de reservas florestais na casa de 1/6 das áreas vendidas ou doadas. Portanto, se você comprasse um terreno, 1/6 da sua área teria que permanecer com a vegetação original. Já no Brasil, né, no período do Império, entre 1822 e 1889, né, é um momento em que começa a surgir a agricultura, de fato, no Brasil, a agricultura, né, voltada ali para questões internacionais associadas ao comércio, lucro, esse tipo de atividade. Então, com ela vem a devastação das florestas brasileiras, basicamente utilizando a ideia da coivara, né, que é o fogo usado indiscriminadamente para limpar os terrenos de forma rápida e eficiente, né, formando pastos e lavouras que poderiam ser ocupados por animais ou por uma nova plantação, né, que seriam, obviamente, cuidados pela mão de obra de escravos que abundantemente chegavam no país. Então, a gente está falando de um processo de agricultura voltado ao mercado externo, né, no sistema, né, hostil ao meio ambiente. Então, a proteção à árvore, à floresta, enfim, dos recursos naturais, né, não era politicamente interessante, afinal de contas, grande parte dos recursos da elite vinha, obviamente, da exploração do campo. Então, um grande marco dessa época foi o incentivo à ocupação do imenso território brasileiro, né? Então, a gente tem essa ocupação dentro dessas premissas associadas, né, também gerou uma série de impactos ambientais que a gente sente até hoje. E aí a gente fala um pouquinho da República Velha, né, também, que é importante, que a gente vai começar depois a falar do Estado Novo, algumas questões importantes começam a surgir depois. Então, durante a República Velha, o país também não demonstrava grande preocupação com os recursos naturais. Nesse período, a legislação era bastante liberal e garantia aos proprietários rurais autonomia e poder ilimitado sobre a sua propriedade. Portanto,
se você fosse dono da terra, você poderia fazer o que quiser com ela, né? O que, obviamente, também gerou, né, se essa terra te dá lucro, quanto mais você plantar, essa ideia de 1/6 das áreas vendidas começa a cair por terra. Ou seja, se você compra terra, você vai desmatar ela inteira ou modificar completamente, né, sua formação original. E a gente pode ver, né, com o exemplo da Mata Atlântica, né, um exemplo claro desse processo inicial, né, das políticas ambientais inexistentes, basicamente, no Brasil. A gente vê, né, os resquícios de floresta de Mata Atlântica, que a gente pode perceber associadas a esse processo de ocupação litorânea e depois de expansão, né, rumo ao interior, como a gente sofreu uma transformação completa, né, da nossa matéria florestal, né, natural original. A gente pode perceber entre os dois mapas que o que sobrou é muito pouco e o que sobrou está exatamente associado ao tipo de processo que foi sendo implementado, principalmente nos primeiros anos, né, de colônia, né, de império e também da república. E aí a gente vai falar um pouquinho do que acontece nos anos 30 em diante, que começa a surgir uma série de novos mecanismos importantes para a gente poder entender o meio ambiente no Brasil. Então a legislação ambiental no Brasil, né, começa a surgir para atender as mudanças pelas quais o país passava na década de 30. Né? Quais são essas mudanças? A primeira questão da mudança importante é a industrialização. Então, para facilitar o desenvolvimento do capital industrial, era necessário regulamentar o uso e a exploração de recursos naturais estratégicos, porque esses recursos naturais estratégicos também serviam, obviamente, como matéria-prima para a economia e para a industrialização, que estava surgindo como um plano de governo. Precisamos lembrar da participação do Estado nisso. Portanto, se o Estado vai direcionar toda a economia para a industrialização, é preciso que ele crie mecanismos para que a matéria-prima que sustenta essa industrialização também esteja lá. Então, ele vai criar mecanismos de proteção dessa matéria-prima, proteção de uma série de mecanismos, né, que vão surgir como os primeiros mecanismos de proteção. E aí, a gente trazendo esse breve histórico, a gente tem que entender, né, quais foram esses primeiros códigos importantes. Nós temos o Código de Águas, Código de Minas e Código Florestal, né, e também o Código da Pesca, todos assinados ali no início dos anos 30, 34 e 38. Essa nova legislação ambiental não tratava somente dos recursos naturais como elementos insubstituíveis e essenciais à qualidade de vida humana, mas muito mais do que isso. A gente está falando de um processo, né, de industrialização, mas como processo vigente do crescimento econômico. Então a gente precisa entender, né, que nesse processo que surgem esses códigos florestais, né, não é uma questão de ambientalismo puro, de proteção, né, única e exclusiva do meio ambiente, e sim da ideia de como o meio ambiente como um ativo econômico. Portanto, é preciso preservar para que o ativo econômico seja sempre utilizado da proporção correta, para que não falte no futuro. Então, não é a visão, né, de proteção ambiental pura e simplesmente, mas sim da proteção de um ativo econômico, o meio ambiente sendo esse ativo econômico. Então, esses códigos definiram, né, as bases da proteção dos ecossistemas florestais, da apropriação de água, a regulação da exploração dos recursos de madeira, né, zoneamento industrial, serviços sanitários, a população urbana, níveis de emissão de poluentes, entre outros. Ou seja, esses são as premissas básicas que vão surgir, e elas vão surgir exatamente para regular o processo de industrialização brasileira. Portanto, a gente precisa entender que a questão, né, ambiental, a legislação ambiental brasileira surge num processo, né, exatamente contrário à legislação ambiental, surge num processo de industrialização, que a gente sempre associa uma coisa contrária à outra, né? Mas a regulação do meio ambiente surge para sustentar a industrialização. Então, esse Código de 1934 define as florestas, e é importante a gente entender isso, né, e todas as formas de vegetação como bens de interesse comum a todos os habitantes do país. A gente pode entender, né, quando esse bem é comum a todos os habitantes do país, né, a gente está falando de uma postura que o Estado vai intervir pensando no benefício geral, mas esse benefício geral, obviamente, sustentado pela ideia econômica associada à industrialização, né? Mesmo regulando até mesmo aquela ideia que havia sido liberada no início da República, né, das florestas, mesmo dentro das instituições privadas, das propriedades privadas. Portanto, volta aquela ideia de que, mesmo você tendo a propriedade que é sua, a escritura é sua, você tem que manter certos limites de exploração, afinal de contas, o meio ambiente é um bem de todos, né? Obviamente, quando a gente vê, né, tudo que estava associado ao Estado Novo, também está associado a uma tentativa de fortalecer a identidade nacional, né, fortalecer o sentimento de nação, a unidade popular e a exaltação do meio ambiente,
né, a exaltação das belezas naturais do Brasil, das riquezas naturais do Brasil, e o meio ambiente como sendo uma delas é um carro-chefe desse processo, né, de criação de ambientes naturais. O ideal da Amazônia como pulmão do mundo surge aí, apesar da gente saber que, na verdade, teoricamente, né, e cientificamente falando, essa afirmação de que a Amazônia é o pulmão do mundo é uma afirmação errada. Simbolicamente, ela ganhou essa conotação, né, no mundo inteiro. Isso tem papel importante ali no processo de estabelecimento do Estado Novo, né, como uma ideia de exaltação do meio ambiente como um benefício, uma questão importante que só o Brasil tem, né, o que diferencia o Brasil dos outros países, entre essas coisas, ou seja, um processo de construção de uma identidade nacional. Esse processo ali, entre os anos 30 e os anos 50, né, também fica muito estacionado nisso, né, e apesar da gente ter essa questão muito forte a partir do fim, né, dos anos 40, né, o fim do governo Getúlio Vargas e a entrada ali de outros presidentes mais industrializados, né, com um viés mais liberal, com um viés menos intervencionista do Estado, com mais questões industrializadas, a gente vê que esse processo de intervenção de política do Estado vai perdendo um pouco de força. E só vai voltar novamente com força a partir dos anos 60, né, com uma retomada da preocupação da ideia de conservação do meio ambiente, né, através do novo Código Florestal de 1965, que visa, sobretudo, a conservação dos recursos florestais. Né? E aí vão surgindo novos mecanismos para poder suplantar esse novo mecanismo, esse novo Código Florestal, ou seja, mecanismos de defesa, mecanismos de controle e assim por diante. Então, em 1965, a gente pode perceber, né, quais são as grandes questões importantes. Né? Surge essa nova versão do Código Florestal que define em 50% a área de reserva legal em propriedade da Amazônia, em 20% dos demais biomas, ou seja, aquela ideia de um sexto, se for dentro da Amazônia, é metade, se for, né, em outros biomas, 20%, ou seja, um quinto. Então, nós vemos ainda que essa legislação ambiental dos anos 65 é muito mais forte, né, muito mais presente do que aquelas que a gente vê no início do período de ocupação do Brasil. Aí cria-se também o conceito de áreas de preservação permanente, que são extremamente importantes. Né? As áreas de preservação permanente, chamadas também popularmente conhecidas como APPs, são áreas sensíveis, que estão nos topos do morro, em encostas muito inclinadas, margens, entornos de nascentes, etc., cuja vegetação deveria ser mantida intocada pelos proprietários, sem que essa extensão contasse com parte da reserva legal, ou seja, além desses 50% ou 20% de acordo com o bioma na qual se insere a sua propriedade. Então, as APPs são áreas de proteção permanente, não importa em qual bioma você está, você precisa preservá-la. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho os exemplos de APPs na próxima slide, mas a gente dando um segmento, né, ao breve histórico que a gente está falando sobre as legislações ambientais no Brasil, a gente tem que entender que ao longo dos anos 70 e 80, né, essas questões ambientais vão ganhando cada vez mais contexto político, né, principalmente devido ao cenário internacional que a gente já discutiu anteriormente, também com aquela série de convenções que começam a surgir, né, Estocolmo 72, né, a gente vai vendo ali aquelas convenções que vão criando a ideia do meio ambiente como bem comum, né, a ideia de desenvolvimento sustentável sendo discutida aí mundo afora, e elas chegam fortemente ali no ano de 1988, né, quando a gente tem a nossa Constituição que é vigente até hoje, né, que, entre outros aspectos, permitiu a criação de, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Né, o IBAMA ele tem a missão de formular, coordenar e executar a Política Nacional de Meio Ambiente. Né? Então, logo após a de 1992, também criou-se o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, um ministério voltado único e exclusivamente para isso, apesar de hoje em dia, né, nós não termos muito bem o Ministério do Meio Ambiente. Então a gente tem o IBAMA fiscalizando o meio ambiente, criando as políticas, né, e foram surgindo uma série de outros mecanismos que a gente vai falar mais à frente também. Em 89, já para a gente poder caminhar para o atual presente momento, né, o Congresso Nacional aumentou a largura das APPs no leito dos cursos do Rio. Em 96, né, uma medida aumentou as áreas de reservas legais para 80% na Amazônia e 35% no Cerrado. Ou seja, a gente vê um processo de crescimento, né, da ideia de preservação exatamente voltada a um contexto geral, né, associado a um contexto de discussão política no nível internacional associado ao meio ambiente. Né? Porém, a gente tem que entender que, basicamente, todas essas questões são leis. Né? A gente está falando de leis e leis precisam ser cumpridas. Se não cumpridas, precisam ser punidas. E a questão é que as leis vão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais restritivas, mas não significa necessariamente
de que elas sejam seguidas. E aí nós temos também uma questão muito importante, que é a questão do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, do orçamento do IBAMA, que, devido ao seu tamanho do nosso território, fica extremamente difícil, né, fiscalizar áreas, principalmente áreas como, por exemplo, a Amazônia, que você precisa, como disse anteriormente, de 80% de área reservada, né? Mas como é que você vai garantir que todas as propriedades rurais tenham essas 80%? Você precisa checar. Como é que você vai chegar no meio da Amazônia, se não for por meio de helicóptero, né? E será que vai ter helicóptero para fiscalizar todas as atividades econômicas, todas as atividades associadas às reservas da Amazônia? Então nós temos essa questão de logística também, que é um grande problema, né, para a manutenção, para que essas leis sejam cumpridas. E aí, como a gente falou, né, do Código Florestal e das áreas de preservação permanente, a gente pode perceber aí que as áreas de preservação permanente estão associadas, né, elas têm uma função ambiental muito abrangente, voltada, né, a proteger os espaços de relevância importante, como os leitos de rios. Por quê? Porque entende-se que essas áreas de preservação permanente são os berços, né, de toda a vegetação, os berços da vida marinha, da fauna, da flora, são as áreas de maior índice de biodiversidade, por causa da presença de umidade. Então nós temos uma série de questões importantes, né, que fazem com que essas áreas sejam de preservação permanente, ou seja, não levam em consideração aqueles números de área de reserva de acordo com o bioma que a gente estava falando. Então nós precisamos, para cada uma dos tipos de área de preservação, nós temos das restingas, nós temos das nascentes, topos e morros, da mata ciliar, das encostas, nós precisamos entender que cada uma delas tem algum tipo de grau de preservação, de tamanho, de necessidade de área de preservação diferente. A gente pode, por exemplo, perceber em relação ao curso d'água, sempre está associado ao tamanho desse curso d'água. Se o curso é de 10 metros, precisa de 30 metros em cada margem, né? E quanto maior é o tamanho do rio, maior é a quantidade de metros em cada margem, para poder preservar a vida, preservar a atividade, né, que a gente fala biológica da região. Então, as áreas de preservação permanente têm essa função, né, porque elas conservam o meio ambiente como um todo, em todos os aspectos. E aí essas questões que a gente fala, né, a gente veio falando da questão do não basta ser a lei, né, a gente precisa entender que essa aplicação das leis, né, então você não cumpre o que foi determinado pela lei, você sofre uma pena. E o que acontece é que desde 2008, né, em diante, né, o que vai acontecendo é que as penas começam a ser cada vez mais severas, a gente tem cada vez mais multas. O problema é que essas multas não são pagas, não existe o cumprimento do código, e cada vez mais parlamentares e entidades ligadas aos interesses da produção agropecuária, que são os principais causadores e descumpridores dessas leis, afinal de contas são eles que intervêm diretamente no meio ambiente, né, começaram a tentar flexibilizar o Código Florestal. Além de flexibilizar, eles tentaram também uma anistia de desmatamentos e de uma série de multas associadas ao período anterior a 2008, como se fosse uma anistia geral do meio ambiente, né? E isso gera uma grande crise, né? Porque todos aqueles que contribuíram para o atual estágio de calamidade pública, né, associado ao meio ambiente que nós temos hoje em dia, grande parte deles tem centenas de milhares de reais, né, sendo devidos à União, devido a uma série de crimes ambientais, e esses crimes ambientais estão para ser anistiados, né, ao tempo todo, né, o Congresso Nacional, que é formado em grande parte por esses caras, né, que fornecem, né, e modificam e criminalizam e fazem crimes em relação ao meio ambiente, né, esses caras são eles mesmos que vão votar em relação aos seus crimes, anistiar seus próprios crimes. Se a gente for lá no nosso Congresso Nacional e ver quantos deles, né, têm crimes ambientais ou familiares com crimes ambientais ou amigos próximos e assim por diante com crimes ambientais, a gente vai perceber que eles estão legislando em causa própria e não em causa do Brasil, obviamente. Continuando então a nossa aula sobre, né, a história da legislação ambiental brasileira, nós vamos falar um pouquinho também da Lei das Águas e da Política Nacional de Recursos Hídricos, que também, né, está associada a todo esse momento, né, de preservação ambiental que foi surgindo a partir dos anos 90, né, e vem fortalecendo ali a partir de todos os anos 70, a gente viu esse processo, né, associado às convenções internacionais, né, a transformação da ideia de desenvolvimento sustentável, o crescimento dessa parcela, né, de participação política e participação pública da sociedade como um todo, né, nessas questões. A gente vê também que essas questões não estão associadas exclusivamente às questões florestais, mas há vários outros sentidos associados também à preservação do desenvolvimento sustentável, entendendo o meio ambiente, né, como um todo.
Então, em 1990 também foi estabelecida uma importante lei chamada de Lei das Águas, que visam preservar, principalmente no caso brasileiro, né, como a gente já discutiu em aulas anteriores, né, é um dos maiores, é o país com maior quantidade de recursos hídricos, né, doces do planeta, né, porém extremamente mal distribuída no planeta inteiro e também, principalmente no Brasil, né, gerir como vamos gerir esses recursos hídricos. Então, essa lei considera basicamente a água como um bem público ilimitado, né? Ou seja, criar essa ideia, por mais que a gente sabe que a água tem um ciclo, dar essa conotação de que ela é limitada nos cria um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa principalmente em relação ao uso incessante de água, principalmente sobre alguns aspectos. Né? Ou seja, além disso tudo, essa água tem valor econômico também para que a gente não fique, né, que essa água seja usada indiscriminadamente em relação principalmente ao uso das indústrias, ao uso da agropecuária, em relação ao uso doméstico, ao uso do consumo humano. Basicamente, o objetivo dessa Lei das Águas era sistematizar uma política nacional de recursos hídricos. Basicamente, para quê? Para entender que todas as bacias hidrográficas, por mais que elas ultrapassem, né, os limites territoriais dos estados, elas precisam ser geridas em conjunto. Portanto, cria mecanismos de conversa, de diálogo para a gestão conjunta da água. Né? Basicamente, o planejamento deixa de ser por estado, ou que um estado pode usar mais água do que o outro, afetando a bacia do outro, e passa a ser por bacia. Portanto, estados que estão na mesma bacia hidrográfica precisam dialogar sobre aquele uso. Portanto, um não vai usar mais, porque senão o outro vai usar mais. Cria, ou seja, quando há o diálogo, há uma esperança de que há uma gestão melhorada da questão. Outra questão importante que coloca como prioridade o consumo humano e animal, né, e não o consumo associado a bens econômicos. Mas entende também que a água tem múltiplas ações, ela pode ser utilizada para uma série de coisas. Né? A ideia também é criar uma série de mecanismos de gestão descentralizada e participativa, ou seja, tem uma série de grupos, né, que podem interferir exatamente nos recursos hídricos, que podem, grupos universitários, grupos associados exclusivamente a políticas públicas associadas à água, grupos de intervenção associados ali a uma série de questões ambientais mais gerais. Então, qualquer grupo pode interferir exatamente e dialogar com os gestores da bacia hidrográfica. Então, você tem uma gestão participativa que chega do topo da cadeia ao homem que assina os decretos, que assina as leis, até mesmo ao cidadão comum participando desses grupos. Né? E entendendo a água como uma atividade e um bem econômico também para, numa mesma tentativa, né, diminuir, né, os impactos a partir dos grandes usos, principalmente da agricultura e da indústria, né, mas também para sobretaxar o uso indiscriminado das pessoas como um todo. Então, se a gente pensar, né, todo esse processo que a gente veio construindo desde lá do Brasil colônia até o atual momento, né, a gente trazendo ali para o período recente, portanto, alguns anos atrás, não no nosso atual momento, né, houve uma grande transformação que a gente pôde ver percebendo, né, leis cada vez mais rígidas, leis cada vez mais restritivas, não necessariamente cumpridas. Né, mas a gente tem uma série de indicativos importantes que aconteceram até aquele momento, como, por exemplo, a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, que está associado a um desmembramento do IBAMA, né, que fica responsável agora somente pelo licenciamento ambiental, ou seja, para licenciar, ou seja, permitir que obras sejam feitas em determinadas regiões, né? Controle de qualidade ambiental, autorização e fiscalização de recursos naturais. O ICMBio, ou seja, o Instituto Chico Mendes, agora ele fica na proteção das unidades de conservação, ou seja, fica muito associado a essas APPs, né? Criando e orientando-se às políticas de preservação, de uso sustentável para a administração do Sistema Nacional de Conservação. Né? Então, em 2011, depois de 17 anos no Congresso, foi aprovada a Política Nacional de Recursos Sólidos, também importante, ou seja, associados principalmente a outro aspecto da ideia de desenvolvimento sustentável, que é a ideia de recursos, né, de lixo, né, como tratar o lixo, que é um bem muito, uma questão muito impressionante, uma questão muito importante para a gente trabalhar, principalmente nos grandes centros urbanos, cidades gigantescas que consomem e produzem muito lixo. Então, elaborando com a participação de diversos setores interessados, a gente precisa entender que também está associado àquele processo de maior participação, né, que também vem crescendo, né, diversos grupos, ONGs, todas participando em conjunto e sugerindo novas questões, né,
O instrumento pretende encarar o desafio de dar destinação adequada aos recursos produzidos nos municípios, com alguns pontos principais, como eliminação completa dos lixões até 2014, o que de fato aconteceu nos grandes lixões, mas a gente sabe que nas pequenas cidades os lixões continuam muito comuns ainda, elaboração de planos municipais de gestão integrada de recursos sólidos, também entendendo que muitos lugares, né, a gestão dos recursos ultrapassa os limites territoriais das cidades, dos estados, né, e também o recolhimento para aterros apenas do lixo domiciliar no reciclável, a ideia cada vez mais implantada nas cidades também de coleta seletiva, uma série de outras questões estão associadas a esse tipo de recurso, esse tipo de planejamento. Então a gente pode perceber que a ideia da legislação ambiental, que começa única e exclusivamente com questões florestais, lá no Brasil Colônia, né, passa por um processo de afrouxamento, tem novamente um processo de enrijecimento, mesmo que esse enrijecimento seja combatido e não cumprido, afinal de contas, grande parte daqueles que fazem cumprir a lei são aqueles que descumprem a lei também. Afinal de contas, grande parte do empresariado brasileiro que se envolve com política está associado ao agronegócio, que é o maior, né, destruidor de meio ambiente no Brasil. Então a gente precisa entender que existe uma série de transformações e variações ao longo do período, né, associado ao meio ambiente brasileiro. E o que a gente vai entender agora, basicamente, é o atual cenário. Né? O atual cenário que é conhecido internacionalmente como o projeto antiambientalista do atual governo, do atual cenário que não se explica somente pelo atual governo, mas tem como símbolo maior esse atual governo. E aí esse antiambientalismo que virou praticamente um símbolo do governo, ele tem algumas premissas de sustentação, ou seja, tentativas de sustentar um argumento, né, do que eles estão fazendo ou não estão fazendo. E aí, o que eles precisam dizer? Que essa política de proteção ambiental que vem sendo cada vez mais defendida no mundo inteiro, segundo esses que não pretendem proteger o meio ambiente, estão associadas basicamente à tentativa de impor limites ao crescimento econômico. Ou seja, eles precisam desenvolver o Brasil e a única forma de desenvolver o Brasil é utilizando o meio, né, a natureza, como uma premissa básica para esse desenvolvimento, num pensamento extremamente retrógrado, né, muito associado, né, e ausente das discussões que aconteceram nos anos 70 como um todo. Ou seja, é como se a gente tivesse, nos anos de 2020, retomado um pensamento ali do início dos anos de 1900 em relação ao meio ambiente. Né? E aí a gente tem, por exemplo, um dos grandes teóricos associados a esse atual momento, né, do Brasil, né, o Bertrand de Orleans e Bragança, né, que é um dos membros da pretensa que a gente pode chamar de cadeira imperial brasileira, se é que ela existe, o trono imperial brasileiro, já que não existe império no Brasil faz um bom tempo, né? Nós temos um livro importante, né, que diz exatamente e mostra exatamente o tipo de pensamento que o atual governo tem em relação ao meio ambiente, ou seja, o não pensamento. Segundo esse livro, né, que se chama Psicose Ambientalista, os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica igualitária e anticristã. Segundo isso, todas essas ideias ambientais que vêm sendo discutidas no mundo inteiro ao longo dos últimos anos têm como intenção controlar, né, e impor limites ao crescimento dos países. Outra questão importante também que vem surgindo nesse atual cenário, uma das premissas de qual esse governo se defende muito, é de entender que a Amazônia é um bem nacional, né? Ou seja, todos os interesses dos países estrangeiros na Amazônia têm como uma pauta política de enfraquecer o governo e uma pauta comercial de enfraquecer as exportações brasileiras. E, de fato, isso de fato pode até acontecer. A gente pode entender que a questão da ideia de existe uma competição internacional pelo agronegócio, né? Países de todo mundo competem com suas mercadorias no mercado internacional, e, obviamente, o Brasil, como um dos maiores exportadores do agronegócio, é muito visado em relação a isso. Mas esse tipo de ideia não leva em consideração, por exemplo, a importância da Amazônia para, né, a manutenção, né, para a questão climática do planeta como um todo. Ou seja, ver a Amazônia somente como bem ativo, bem econômico, e não como bem regulador do clima. E a outra questão importante também é uma análise fria de números. Quando se faz uma análise fria de números, a gente pode dar a importância de que a grande parte do Brasil é preservado. Afinal de contas, 61% do território brasileiro é um território preservado, enquanto apenas 39% é ocupado. Se a gente analisa única e exclusivamente esses números, a gente pode perceber que esses números representam que o Brasil tem mais de 50% preservado, portanto é um país que preserva. Mas o que a gente precisa entender é a evolução, né, desses números. Os 61% é um quadro atual, mas esse 61%, alguns anos atrás,
Eram quase 70, já foram quase 80. Ou seja, em quanto tempo nós estaremos no processo inverso, com 61% do nosso território ocupado e 39%, né, do território preservado? Então, o problema não é o número em si, e sim o processo que está por trás desse número. Então, esse tipo de sustentação que o governo tenta dar, né, que vão pautar esse descaso com o meio ambiente, né, que está associado ali ao descaso, né, associado ao esvaziamento econômico do meio ambiente, o esvaziamento econômico e a falta de investimento no ICMBio e no IBAMA, né, uma série de transformações de aparelhamento, ou seja, de demissão de funcionários, né, que trabalham no meio ambiente há muito tempo, para uma série de funcionários que estão voltados única e exclusivamente para a pauta ideológica do governo. Então a gente está pensando que existe um aparelhamento, ou seja, criando um mecanismo de preservação do ambiente que não prense no meio ambiente, né? E trabalhando com essas informações, né, que não têm aprofundamento, que são baseadas única e exclusivamente em números, ou seja, um processo de desinformação completo do meio ambiente. E aí, quando a gente fala de problemas, é sempre bom trazer exemplos importantes sobre a ideia de preservação ambiental. E aí eu trouxe 2 exemplos legais para a gente poder, sempre quando a gente fala do lado ruim do meio ambiente, né, do lado ruim da questão da falta de preservação, a gente tem que sempre lembrar de quem suplantou e quem trouxe essa discussão, de fato, associada ao meio ambiente como uma questão social também, dentro do cenário brasileiro. E aí eu coloquei 2 exemplos importantes, como Chico Mendes e a irmã Dorothy Stang, que foram 2 grandes personagens associados ao meio ambiente brasileiro, que, além de tudo, além de lutar pelo meio ambiente, lutam pelo meio ambiente associado, assim, à sua produção. É importante a gente lembrar que esses 2 não são ambientalistas naquele sentido de preservação completa, né, ininterrupta do meio ambiente. Não, eles são ambientalistas que querem o desenvolvimento sustentável, portanto, querem explorar o meio ambiente de maneira sustentável, criando principalmente um meio ambiente que sirva à população como um todo e não a grandes, né, empresários do ramo. Então, esses 2 importantes ambientalistas brasileiros, ambos assassinados por interesses escusos em relação ao meio ambiente, né, são 2 importantes fatos, 2 importantes personagens para a gente lembrar quando a gente fala de meio ambiente. E para a gente poder finalizar, a gente precisa lembrar que, além dessas questões importantes, no ambiente geral, se a gente fosse dar uma definição sobre o atual cenário do meio ambiente brasileiro em relação a todo o processo de legislação, a gente tem que entender que, no atual processo do governo Bolsonaro, nós temos afrouxado os controles associados ao desmatamento e queimadas, com o desinvestimento nos órgãos que monitoram, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatísticas, o INPE, que faz mapeamentos aéreos, o ICMBio e o IBAMA, e tem tentado cada vez mais, por meio de decretos e projetos, a entrada de grupos econômicos em reservas e áreas de proteção, além de incentivarem de modo direto e indireto as práticas ilegais por meio de falas negacionistas, dizendo que não há desmatamento, né, sendo que a gente vê que há desmatamento, que não há queimada, sendo que todo mundo vê que há queimada. E essas ideias propositalmente desinformativas funcionam como um prepulsor de ilegalidade. Por quê? Porque isso funciona como se chama, né, popularmente na política, como apito de cachorro, que muitas pessoas não veem, isso não significa nada. Uma fala, né, infeliz dizer que não há queimada não vai fazer mais mudar o fato de que há queimadas, mas vai fazer com certeza alguém que provoca queimadas provocar novas queimadas, né, porque sabe que não vai ter nenhuma sanção do governo, as multas não serão aplicadas, se forem aplicadas não serão cobradas, né, os órgãos que multam estão cada vez mais enfraquecidos, portanto não conseguem multar, então nós temos um processo, né, muito ruim. E aí eu coloquei essa charge associada ali principalmente aos indígenas, por quê? Porque nos últimos anos nós temos visto também uma constante conflito agrário que está associado também ao meio ambiente. Nós podemos entender que os indígenas também, dentro das suas áreas de proteção ambiental, as áreas de proteção, né, à vida indígena que a gente tem, as áreas de preservação, áreas destinadas a indígenas, também existe área de preservação. Por quê? Porque a gente sabe que, mesmo não sendo naturalmente ecologistas dentro do cenário político, né, dentro da concepção do que é um ecologista, os povos indígenas têm uma consciência da sua dependência, da dependência do homem em relação à natureza, afinal de contas eles vivem assim. E essa dependência não vem somente da questão física, mas sobretudo da cosmológica, ou seja, do modo de vida. Né? A vida está associada à natureza, uma questão muito mais além das questões produtivas em si. Em função disso, né, os indígenas, ao longo de toda a história, desenvolveram uma série de formas de manejo dos recursos naturais, que têm se mostrado fundamentalmente e fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil. E aí, como eu coloquei
dois ícones, né, do ambientalismo brasileiro, coloco aqui também dois ícones indígenas do ambientalismo brasileiro, como o cacique Raoni e o Ailton Krenak, que além de lideranças políticas que ainda bem estão vivas, continuam, né, a propagar as ideias do ambientalismo associado à proteção da cultura indígena no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa análise histórica, né, do desenvolvimento das leis ambientais no Brasil, entendido, né, os altos e baixos, as diferenças que vão acontecendo ao longo de cada um dos processos de industrialização, dos processos de desenvolvimento econômicos brasileiros, né, das diferenças entre as épocas, né, os regimes e assim por diante, e a gente entendendo também o atual cenário, né, a importância principalmente da gente retomar os bons exemplos dos bons ambientalistas mortos por seus ideais e dos atuais ambientalistas, né, que continuam aí a propagar as ideias de desenvolvimento sustentável. Bom, pessoal, um abraço e até mais.